A missão do lar estende-se para além dos círculos de seus membros. O lar deve ser uma lição prática que ponha em excelência os princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que ali aprenderam. Por essa maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida e uma influência regeneradora será sentida na sociedade. O Ministério A Verdade para o Tempo do Fim traz a você o estudo com o tema Família, segundo o coração de Deus, apresentado pelo pastor Norberto Restrepo, com tradução de Francisco Castrilhon. Porém, antes, iniciaremos com uma oração. Oremos então. Pai amado e bondoso Deus, quero entregar neste momento o Paco, que irá traduzir, o pastor Norberto Restrepo, e especialmente o pastor Restrepo, que ele seja iluminado por Ti, e que ele traga uma palavra que venha confortar os corações daqueles que estão com algum problema familiar, e que, acima de tudo, palavras que venham restaurar vidas e casamentos. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muy buenos días, apreciados hermanos y oyentes. Boa tarde, prezados irmãos e ouvintes. Espero que en este momento estén interesados en pensar. Espero que vocês, nesse momento, estejam interessados em pensar. Y lo primero que vamos a decir es, ¿qué sabes tú, apreciado oyente, de quién es el hombre? E o primeiro que vamos dizer é: o que sabe você, prezado ouvinte, sobre quem é o homem? En esta mañana, ¿sabes tú quién eres tú? Nessa tarde, você sabe quem é você? ¿Realmente sabemos quiénes somos nosotros? Realmente sabemos quem somos nós? Si tú sabes quién eres tú, Se você sabe quem é você, tú sabes quién es tu esposa y quiénes son tus hijos. você sabe quem é a sua esposa e são seus filhos. Vivimos en una hora en que el ser humano no sabe quién es. Vivemos numa hora que o ser humano não sabe mais quem é. Si el ser humano supiera realmente quién es, Se o ser humano soubesse realmente quem ele é, la familia no se habría destruido. a família não teria sido destruída. Casi cada familia en estas grandes ciudades está destruida. Quase cada família nessas grandes cidades está destruída. La mejor evidencia de eso es la conducta de los hijos. A melhor evidência disso é a conduta dos filhos. Porque tú, Porque você, como padre, como pai, tú como hombre masculino, você, como homem masculino, no sabes quién eres tú. não sabe quem é você. A ver, le pregunto a los hombres en este momento. Então, pergunto aos homens neste momento: ¿Sabes tú que tú eres la imagen de Dios? sabe você que você é a imagem de Deus? ¿Somos conscientes de que tú y yo somos la imagen de Dios? Somos conscientes que você e eu somos a imagem de Deus? ¿Sabemos qué es lo que eso implica en términos bíblicos? Sabemos o que isso implica em termos bíblicos? Si tú sabes quién eres tú, Se você sabe quem você é, ¿sabes tú quién es tu esposa? sabe você quem é a sua esposa? ¿Crees tú realmente que tu esposa es la imagen de Dios? Acredita você que sua esposa é a imagem de Deus? En estas ciudades, Nessas cidades, el principio de familia y el principio de la imagen de Dios está casi borrado de los seres humanos. o princípio da imagem de Deus está quase apagado dos seres humanos. Una evidencia de eso es el divorcio. Uma evidência disso é o divórcio. Y ahora hay personas que no están divorciadas una vez, sino hay unos que están divorciados 2 y 3 y más veces. E agora não há pessoas que estão divorciadas uma vez, mas 2 e 3 vezes. Y eso quiere decir que hay crisis. E isso quer dizer que há crise En el plan de la creación, no plano da criação. una imagen de Dios Uma imagem de Deus fue creada únicamente para otra imagen de Dios. foi criada unicamente para outra imagem de Deus. Porque una imagen de Dios masculina, Porque uma imagem de Deus masculina, en el principio de la creación, es la mitad de una unidad.
No princípio da criação é a metade de uma unidade. Así que tú como hombre Então você, como homem, eres la mitad de una unidad que Dios creó. é a metade de uma unidade que Deus criou. Y la esposa E a esposa es la otra mitad de esa unidad. é a outra metade dessa unidade. El hombre fue creado en la imagen de Dios. O homem foi criado à imagem de Deus. Si el hombre fue creado en la imagen de Dios, Se o homem foi criado à imagem de Deus, la esencia del hombre es la misma esencia de Dios. a essência do homem é a mesma essência de Deus. Y la esencia de Dios E a essência de Deus es el amor. é o amor. Hoy el hombre ha perdido esa esencia. Hoje o homem tem perdido essa essência. Cuando hablamos de amor, Quando falamos de amor, no hablamos de un sentimiento, não falamos de um sentimento, no hablamos de una emoción. não falamos de uma emoção. Cuando hablamos de amor, Quando falamos de amor, hablamos de un estado de la naturaleza de Dios. falamos de um estado da natureza de Deus. El estado de la naturaleza de Dios Pues- es amor. O estado da natureza de Deus é amor. Y ese estado de amor, E esse estado de amor, si es amor, nunca deja de ser. se é amor, nunca deixa de ser. El amor que deja de ser, O amor que deixa de ser nunca fue amor. nunca foi amor. Y aquí los seres humanos deben de colocar mucho cuidado. E aqui os seres humanos devem de prestar bastante atenção. En el Antiguo Testamento, No Velho Testamento, formar una familia formar uma família era un trabajo demasiado solemne. era um trabalho demasiado solene. El primer matrimonio nos habla de cuán solemne es entrar en matrimonio. O primeiro matrimônio nos fala de quão solene é entrar na experiência do matrimônio. Porque la experiencia matrimonial Porque a experiência matrimonial, o la experiencia del hogar ou a experiência do lar, es una dádiva que se entrega a otra dádiva. é uma dádiva que se entrega a outra dádiva. Es un don que se regala a otro don. É um dom que se dá a outro dom. No son dos objetos, Não são dois objetos. no son dos cosas. Não são duas coisas. En las constituciones de los países de hoy Nas constituições dos países de hoje, se habla de que el matrimonio es un contrato. se fala de que o matrimônio é um contrato. Y eso indica el error más terrible que tienen estas culturas. E isso indica o erro maior que tem essas culturas. La relación de esposo y esposa no es un contrato, O relacionamento entre esposo e esposa não é um contrato. porque la relación entre esposo y esposa no es un negocio. Porque o relacionamento entre esposo e esposa não é um negócio. La relación entre esposo y esposo de la creación O relacionamento entre esposo e esposa da criação es el acto más solemne que hay sobre la tierra, é o ato mais solene que há sobre a terra. porque Dios le dio al hombre y a la mujer el privilegio de crear la vida. Porque Deus deu ao homem e à mulher de criar a vida. Y la vida tenía que ser reproducida en la misma imagen de Dios. E a vida tinha que ser reproduzida na mesma imagem de Deus. Una imagen de Dios Uma imagem de Deus es una ofrenda para otro. é uma oferta para outro. Así que el esposo Então o esposo llega a ser una ofrenda para la esposa. chega a ser uma oferta para a esposa. La esposa A esposa llega a ser una ofrenda para el esposo. chega a ser uma oferta para o esposo. Son dos ofrendas de gracia que se unen São duas ofertas de graça que se unem para formar lo que la Escritura llama la unidad de la familia. para formar o que a Escritura chama da unidade da família. Y por eso las Escrituras dicen que ya no son más dos, E por isso as Escrituras dizem que já não são mais dois, ni ahora, sino que ahora son uno. mas agora são um. Y el que es uno E quem é um no puede herir, não pode ferir, no puede faltar, não pode faltar, no puede hacer nada contra su compañero o compañera, não pode fazer nada contra o seu companheiro ou companheira, porque los dos son uno por naturaleza. porque os dois são um por natureza. El principio del amor O princípio do amor es un principio alterocéntrico, é um princípio altruísta, porque el principio del amor porque o princípio do amor hace que el uno viva para el otro. faz com que o um viva para o outro. Así que Adán Então Adão no vivía para él, não vivia para ele mesmo. Adán vivía para Eva. Adão vivia para Eva.
todo lo de Adán, Tudo de Adão, todo lo que implica el ser humano, tudo que implica o ser humano, es un total regalo para el compañero. é um completo presente para o companheiro. Eso es lo que en esencia describe cuál es el amor de Dios. Isso é o que, em essência, descreve qual é o amor de Deus. El principio del amor en la imagen de la familia O princípio do amor na imagem da família es el mismo principio de la redención. é o mesmo princípio da redenção. Dios se donó en su Hijo Deus se doou em seu Filho a nosotros como pecadores. para nós como pecadores. Así que el plan de redención Então, o plano da redenção es un plan de amor. é um plano de amor. El Señor Jesús O Senhor Jesus es la ofrenda del Calvario. é a oferta do Calvário, Es el amor del Calvario. é o amor do Calvário. Se entregó para ti y Se para entregou para ti e para mim. mí. Y eso es lo que debe de É ser. isso que deve de ser. El esposo para la esposa. O esposo para a esposa. El esposo para la esposa O esposo para a esposa debe ser un acto redentivo. deve de ser um ato redentivo, Porque es un acto de socorro. porque é um ato de auxílio, Es un acto de esperanza. é um ato de esperança. El uno llega a ser la esperanza para el otro. Um chega a ser a esperança para o outro. El uno llega a ser la vida para el otro. Um chega a ser a vida para o outro. El uno llega a ser todo el sostén para el otro. Um chega a ser o sustento para o outro. Y sucede viceversa. E acontece vice-versa. Así que cada uno llega a ser un anticipo a la necesidad del otro. Então cada vem a ser antecipo da necessidade do outro. Ese es el principio del amor verdadero. Esse é o princípio do amor verdadeiro. Y esa clase de amor nunca termina. E esse tipo de amor nunca termina, Porque nosotros fuimos creados porque nós fomos criados solamente para amar a Dios y amar al prójimo. somente para amar a Deus e ao próximo. El ser humano O ser humano no fue creado para amar cosas. não foi criado para amar coisas. Nosotros fuimos creados para amar personas. Nós fomos criados para amar pessoas. Y la primera persona que amamos es al Creador. E a primeira pessoa que amamos é o Criador. Perdido ese amor, Perdido esse amor, no podemos amar al prójimo. não podemos amar ao próximo. Lo único que hacemos es O único que fazemos é usar la persona. usar a pessoa. Y usar la persona E usar a pessoa es un crimen. é um crime, Porque es destruir la imagen porque de Dios. é destruir a imagem de Deus. Recuerden lo que dice Génesis capítulo 1. Lembrem o que diz Gênesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 enseña ensina que la relación del esposo con la esposa que a relação do esposo com a esposa no tiene nada que ver con dominio ni con gobierno. não tem nada a ver com domínio ou governo. La relación del esposo con la esposa O relacionamento do esposo com a esposa debe de ser la misma relación entre el Padre eterno y el Hijo eterno. deve de ser o mesmo relacionamento do Pai eterno com o Filho eterno. La manera como el Padre eterno A maneira como o Pai eterno se relaciona con su Hijo Jesucristo se relaciona com seu Filho Jesus Cristo es la realidad é a realidade como el esposo se debe relacionar con la esposa. de como o esposo deve se relacionar com a esposa. Si tú te comprometes con una mujer, Se você se compromete com uma mulher, si una mujer se compromete con un hombre, se uma mulher se compromete com um homem, ese es un compromiso con Dios. esse é um compromisso com Deus. Y en ese compromiso, E nesse compromisso, ella ela es ofrenda total para él. é oferta total para ele. Y él es ofrenda total para ella. E ele é oferta total para ela. En la misma base que el Calvario sucedió. Na mesma base que o Calvário aconteceu, En el Calvario, no Calvário, él se dio totalmente por ti hasta la sangre. ele se doou por ti totalmente até o sangue. Y esa es la imagen y semejanza E essa é a imagem e semelhança que está representada en la experiencia matrimonial. que está representada na experiência matrimonial. Así que es inconcebible. Então é inconcebível, Es inconcebible el adulterio, la fornicación. é inconcebível o adultério e a fornicação. Uno fue creado para uno. Foi criado para Destruir eso Destruir isso es destruir la imagen de Dios. é destruir a imagem de Deus.
Satanás se ha propuesto se propôs destruir la imagen de Dios en el hombre de hoy. destruir a imagem de Deus no homem de hoje. El plan satánico O plano satânico es destruir toda la creación, é destruir toda a criação y lo ha hecho paulatinamente, e o tem feito paulatinamente. y estamos llegando al final del hombre, E estamos chegando até o final do homem. estamos llegando al final de la creación, Estamos chegando ao final da criação. y por eso el Apocalipsis termina E por isso o Apocalipse termina con la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra, com a esperança de novo céu e uma nova terra. porque esta tierra va a pasar, Porque essa terra vai passar, y la mejor evidencia de que esta tierra va a pasar e a melhor evidência de que essa terra vai passar es la anarquía de la familia, é a anarquia da la família, destrucción de la a familia. destruição da família. Ojalá que los que escuchan en esta hora Tomara que os que escutam nessa hora sean una excepción, sejam uma exceção y que tú no participes de la anarquía de la familia de Sao Paulo. e que você não participe da anarquia das famílias de São Paulo. La anarquía de la familia en esta ciudad A anarquia das famílias nesta cidade es la evidencia del fin del mundo. é a evidência do fim do mundo. La creación de Dios ha terminado. A criação de Deus ha terminado. La imagen de Dios no representa el amor divino. A imagem de Deus não representa o amor divino. Decimos que te amo con la lengua, Dizemos que te amo com a língua, pero con los hechos destruimos a esa persona. mas com os atos destruímos a essa pessoa. Gracias a Dios, hermanos, Graças a Deus, irmãos, que podemos arrepentirnos todavía. que podemos arrependermos ainda. Tú puedes arrepentirte todavía. Você pode se arrepender ainda. La imagen de Dios A imagem de Deus tiene una creación demasiado importante, tem uma criação demasiado importante, porque antes de Adán ser uno con Eva, porque antes de Adão ser um com Eva, Adán llegó a ser primero uno con el Creador. Adão chegou a ser primeiro um com o Criador. Antes de Eva conocer a su esposo, Antes de Eva conhecer ao seu esposo, Eva conoció primero a su Creador. Eva conheceu primeiro ao seu Criador. Así que en el plan de la creación, Então, no plano da criação, el hombre conoció a su Creador primero. o homem conheceu ao seu Criador primeiro. Fue unido a su Creador primero. Foi unido ao seu Criador primeiro. Y la esposa, E a esposa, la costilla, a costela, conoció al Señor antes que Adán. conheceu ao Senhor antes do que Adão. Así que llegó a ser una con el Señor primero. Então ela chegou a ser uma com o Senhor primeiro. El principio de la creación O princípio da criação es una comunión íntima con Dios. é uma comunhão íntima com Deus. Y aquellos que son uno con Dios E aqueles que são um com Deus van a lograr ser uno entre ellos. vão conseguir ser um entre eles. Primero, Primeiro, somos uno con Dios. somos um com Deus. Y luego, E depois, somos uno con el prójimo. somos um com o próximo. Y esa es la antesala anticipada del matrimonio. E esse é o antecipo do casamento. Déjeme leer un versículo aquí. Deixe-me ler um versículo aqui. Y vamos a leerlo en 2 de Corintios. E vamos ler em 2 Coríntios. ¿Ok? Y este versículo parece una locura. Esse versículo parece uma loucura. Vamos a leer a Pablo. Vamos ler a Paulo. Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Paulo em 2 Coríntios capítulo 11 presenta este mismo principio. apresenta este mesmo princípio. Y dice el versículo 1 del 2 de Corintios capítulo 11. E diz o versículo 1 do capítulo 11 em 2 Coríntios: Ojalá toleraseis un poco mi locura. Quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura. Hace 2000 años, Faz 2000 anos, Pablo hablaba de lo que aquí iba a hablar era una locura. Paulo disse que o que ele iria falar era uma loucura. Imagínense ahora qué será ahora este principio que él maneja aquí. Imaginem então o que significa agora esse princípio que Paulo fala aqui. Miren lo que expresa aquí el apóstol Pablo. Vejam o que expressa aqui o apóstolo Paulo. Versículo 2. Verso 2. Pues que os celo con celo de Dios. Porque eu estou celoso de vós com zelo de Deus. Porque os he desposado, os he dado en matrimonio a un marido para presentaros
como una virgen pura a Cristo. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aquí la palabra celo es muy importante. Aqui a palavra zelo é uma palavra muito importante. Cada padre de familia, Cada pai de família, cada madre de familia, cada mãe de família deberían ser una montaña de celo deveriam de ser uma montanha de zelo al pensar en dar su hijo en matrimonio. ao pensar em dar o seu filho em casamento. La palabra celo aquí A palavra zelo aqui no es el celo de la carne. não é o zelo da carne. La palabra celo aquí, A palavra zelo aqui, la traducción correcta es cuidado, a tradução correta é cuidado, protección, proteção, guardar. guardar. Dios guarda la imagen de Dios. Deus guarda a imagem de Dios Deus. cuida la imagen de Dios. Deus cuida da imagem de Deus. Dios protege la imagen de Dios. Deus protege a imagem de Deus. Él sabe qué fue lo que creó. Ele sabe o que foi que criou. Sabe lo que implica la relación de matrimonio Sabe o que implica o relacionamento do matrimônio. y no puede dar E não pode dar una imagen de Dios uma imagem de Deus a alguien que no sea la imagen de Dios. para alguém que não seja a imagem de Deus. Son dos imágenes São duas las imagens que Él puede unir, as que ele pode unir, que tengan el carácter de Jesús, que tenham o caráter de que Jesus, tengan el espíritu de Jesús, que tenham o Espírito de que Jesus, tengan el propósito de que Jesús, tenham o propósito de Jesus, que tengan el amor de que Jesús. tenham o amor de Jesus. Entonces son fieles. Então são fiéis. Hoy Hoje, eso se perdió. isso se perdeu. Yo quiero hacer una reflexión breve en esta mañana. Eu quero fazer uma reflexão curta nessa tarde. ¿Cómo llegaste a ti a la conclusión de familia? Como chegou você à conclusão da família? ¿Llegaste conforme el consejo de Pablo? Chegou conforme o conselho de Paulo? ¿Te dejaste cuidar con el celo de Dios? Se deixou cuidar com o zelo de Deus? Porque tú como hombre Porque você como homem, y tú como mujer você como mulher, has aceptado que es la imagen de Dios. tem aceitado o que é a imagem de Deus? Todo el que es la imagen de Dios, Todos os que forem a imagem de Deus, el Señor los cuida con celo o Senhor cuida deles com zelo y no permite e não permite que se entre en una unión desigual. que entre numa união desigual. Pero los que no son la imagen de Dios Mas os que não são a imagem de Deus y no están unidos al mandamiento, e não estão unidos ao mandamento, no están unidos a la palabra del Señor, não estão unidos à palavra do Senhor, no están unidos a Jesús, não estão unidos a Jesus, hacen su propia voluntad, fazem a sua própria vontade, hacen lo que dicen sus impulsos. fazem o que seus impulsos lhes dizem. Hermanos, Irmãos, nuestras corrientes hormonales nossas correntezas hormonais fueron creadas foram criadas en la dependencia con el Creador. na dependência do Criador. El trabajo de Satanás O trabalho de Satanás ha sido separar tus tendencias hormonales, tem sido separar as suas tendências tu hormonais, fuerza hormonal, sua força tu hormonal, fuerza vital. sua força vital. Satanás la ha separado de la voluntad divina. Satanás a tem separado, afastado da vontade divina. Y nosotros hicimos un matrimonio como Sansón. E nós fizemos um matrimônio como Sansão. Y el matrimonio de Sansón O matrimônio de Sansão no lo hizo el Señor. não o fez o Senhor. Fueron las hormonas independientes de Dios. Foram os hormônios independentes de Deus. El que es la imagen de Dios. Aquele que é a imagem de Deus. Y lo enfatizamos al principio de este diálogo. E o enfatizamos, fizemos ênfase no começo desse diálogo. Si tú crees que eres la imagen de Dios, Se você crê que é a imagem de Deus, tus emociones, suas emoções, tus sentimientos seus sentimentos están vinculados a la voluntad divina. estão vinculados à vontade divina. Y tú eres un cautivo de Jesús. E você é um cativo de Jesus. Y un cautivo de Jesús, Um cativo de el Jesus, Señor lo cuida o Senhor o cuida con celo, com zelo, lo protege, o protege, lo guarda o guarda y no le permite equivocarse e não permite que ele erre en una unión conyugal. numa união conjugal. El Señor une O Senhor une una imagen de Dios uma imagem de Deus con otra imagen de Dios. com outra imagem de Deus. Eso es lo que enseña aquí el versículo 2. É isso que ensina aqui o versículo 2. Y dice E diz que quiere presentarnos que quer
apresentar-nos como vírgenes como virgens para Cristo. para Cristo. Porque el primer matrimonio, Porque o primeiro la matrimônio, primera unidad a primeira unidade de un ser humano de um ser humano es con Cristo. é com Cristo. Así fue el primer matrimonio. Assim foi o primeiro matrimônio. Y el plan de Dios, E o plano de Deus, por la fe, pela fé, ha querido que continúe ese plan ele sempre quis que esse plano continuasse aquí en la tierra. aqui na terra. Por eso es que Jesús dice Por isso Jesus disse en Mateo 19 em Mateus 19 que lo que Dios juntó que o que Deus juntou no lo separe el hombre. não separe o homem. Lo que Dios junta. O que Deus junta. Ahora aquí yo quiero hacer una advertencia. Agora aqui eu quero fazer uma advertência. La gente piensa As pessoas pensam que lo que se junta en el templo que aquilo que se junta no templo lo junta Dios. o junta Deus. Tengan mucho cuidado. Tenha muito cuidado. Hay muchas ceremonias Há muitas que cerimônias no las hace el Señor. que não as faz o Senhor. La ceremonia que hace el Señor A cerimônia que é feita pelo Senhor son dos personas é de duas que pessoas se han entregado como ofrenda a Cristo. que têm se entregado como oferta para Cristo. Y ahora que son ofrendas a Cristo, E agora que eles são ofertas para Cristo, han negado su yo, têm negado o seu próprio eu, han negado su propia têm voluntad. negado a sua própria vontade, Ahora son regalo en Cristo el uno para con el otro. agora são presente em Cristo, um para o outro. Entonces, Então, el Señor une o Senhor une esa pareja. esse casal. Porque el Señor no quiere Porque o Senhor não quer que se produzca el problema que se produza o problema de que Pablo presenta en 1 Corintios 7. que Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 7. En 1 Corintios capítulo 7, Em 1 Coríntios capítulo 7, el apóstol Pablo habla o apóstolo Paulo fala del caos de la familia de Corinto. do caos da família de Corinto. La iglesia de Corinto era una congregación en un puerto marítimo. A igreja de Corinto era uma igreja numa população em um porto marítimo. La imagen de Dios se había borrado de los hombres. A imagem de Deus tinha se apagado dos homens. Y entonces el apóstol Pablo dedica este capítulo a hablar del matrimonio. Então o apóstolo Paulo dedica esse capítulo para falar do matrimônio. Entonces nos da aquí una esperanza. Então ele nos dá aqui uma esperança. Y quisiéramos gastar estos minutos ahora hablando de esta esperanza. E gostaríamos de gastar esses minutos aqui falando sobre essa esperança. Y quiero hacerles una pregunta en esta mañana. E quero fazer para vocês uma pergunta aqui nesta tarde. Una pregunta muy solemne. Uma pergunta muito solene. Apreciados esposos, Prezados esposos, tú como esposo, você como esposo, ¿te consideras fiel? se considera fiel? ¿Eres tú un hombre fiel frente a Jesús? É um homem você fiel frente a Jesus? A las hermanas, Para as irmãs, hermana, irmã, ¿eres tú una persona fiel frente a Jesús? é você uma pessoa fiel frente a Jesus? Porque si nosotros somos fieles Porque se nós somos fiéis y hemos permitido ser e santificados, temos nos permitido sermos santificados, como enseña Pablo, como ensina Paulo como enseña el Antiguo Testamento, e como ensina o Velho Testamento, tú tienes que ser una persona separada para Dios. você tem que ser uma pessoa separada para Una Deus. persona que se separa para Dios, Uma pessoa que se separa para Deus, se separa de la carne, se separa da carne, se separa de la se concupiscencia separa de da los ojos, concupiscência dos olhos, se separa de la soberbia de la vida, se separa da soberba da vida, y esa es solamente la voluntad del Cordero. e essa é somente a vontade do Cordeiro. Y ese fiel E esse fiel está santificado, que está santificado tiene poder radioactivo. tem poder radioativo. El amor de Dios, O amor de la Deus, gracia de Dios, a graça de Deus, es un poder radioactivo. é um poder radioativo. Más radioactivo es el amor de Dios Mais radioativo é o amor de Deus que el poder del uranio en la radiación del uranio o el radium. do que o poder do urânio. El amor O amor es una fuerza más grande que la fuerza atómica. é uma força maior do que a força atômica. Eso fue lo que trajo a Jesús al Calvario. Isso foi o que trouxe Jesus ao Calvário. Y eso es lo que debe llevarnos a nosotros a la experiencia de la restauración de la imagen de Dios. E isso é o que deve nos levar à experiência da restauração da imagem de Deus.
Ahora escuchen el versículo ya con esta introducción. Agora escutem o versículo já com essa introdução. 1 Corintios 7, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, Porque o marido descrente é santificado pela mulher, y la mujer infiel e a mulher descrente es santificada en el marido. é santificada pelo marido. Pues de otra manera, De outra sorte, vuestros hijos serían inmundos, os vossos filhos seriam imundos, pero ahora son santos. mas agora são santos. Aquí presenta un principio el apóstol Pablo inspirado muy importante. Aqui o apóstolo Paulo apresenta princípio inspirado muito importante. Y aquí coloca la relación matrimonial en relación con los hijos. E aqui coloca a relação matrimonial com relação aos filhos. Y tengo otra pregunta. E tenho outra pergunta para fazer, muito solene. ¿Dónde están tus hijos ahora? Aonde estão os seus filhos agora? Si tu matrimonio Se o seu matrimônio es un matrimonio é fiel, um matrimônio fiel, tus hijos son santos. seus filhos são santos. Es lo que enseña la Escritura. É o que ensina a Escritura. Si tus hijos no son Se os seus santos, filhos não são santos, algo pasó entre el esposo y la esposa. algo aconteceu entre o esposo e a esposa. Hay algo que no ha sido fiel entre esposo y esposa. Há alguma coisa que não tem sido fiel entre o esposo e a esposa. Porque dos fieles Porque dois fiéis producen fieles. produzem fiéis. Dos fieles santificados Dois fiéis santificados producen hijos santificados. produzem filhos santificados. Y eso es matemático en la moral. E isso é matemático na moral. Eso es matemático en el espíritu. Isso é matemático no Esa espírito. es la promesa de Dios. Essa é a promessa de Deus. Pero si uno de los dos es infiel, Mas se um dos dois é infiel, entonces então el fiel o fiel tiene un trabajo redentivo hermoso para hacer. tem um trabalho redentivo formoso para fazer. Y aquí lo enseña las Escrituras. E aqui o ensinam as Escrituras. La mujer fiel, A mulher fiel, la mujer santificada, a mulher santificada, la mujer que es una con Cristo, a mulher que é uma com Cristo, la mujer que tiene ese compromiso de ser fiel a Jesús, a mulher que tem esse compromisso de ser fiel a Jesus, recibe un poder recebe um poder para santificar al infiel. para santificar ao infiel. Es muy importante. É eso. muito importante isso. Aquí hay muchos hermanos para poder conversar con ustedes en esta mañana. Temos muito aqui, irmãos, para poder conversar com vocês nessa tarde. El poder del Evangelio O poder do Evangelho santifica a la persona. santifica a pessoa. Y todo el que está santificado E tudo que está santificado tiene un poder de radiar. tem um poder para irradiar. A ver, Então, una mujer santificada, uma mulher santificada, viviendo 20 años vivendo 20 anos con un hombre, com um homem, y ese hombre no está e santificado, esse homem não está santificado, aquí hay una promesa. aqui há uma promessa. Si yo estoy Se santificado eu estou santificado y estoy conviviendo con una persona, e estou convivendo com uma pessoa, hay un poder de influencia, há um poder de influência, hay un poder que penetra há um poder que penetra a lo noble que todavía tiene el infiel, até para um nobre que ainda fica no infiel. y el Espíritu Santo E o Espírito Santo utiliza la fidelidad de la mujer fiel, usa a fidelidade dessa mulher fiel, usa la comunión que esa mujer tiene con el Señor Jesucristo usa a comunhão que essa mulher tem com o Senhor Jesus Cristo para tocar para tocar las fibras as fibras internas del internas infiel. do infiel. Así trabaja el Espíritu Santo. Assim trabalha o Espírito El Santo. Espíritu Santo O Espírito Santo tiene un trabajo profundo que hacer tem um trabalho para fazer con el esposo infiel com o esposo infiel o con la esposa infiel ou com a esposa infiel, y aún con los hijos que son e infieles. mesmo com os filhos que são infiéis. Pero el Espíritu Santo Mas o Espírito Santo necesita precisa uno de um en el matrimonio no matrimônio que sea uno con Jesús. que seja um com Jesus. Si tu esposo es infiel, Se seu esposo é infiel, si tus hijos son infieles, se seus filhos são si infiéis, tu esposa es infiel, se sua esposa é infiel, la esperanza está a esperança está en que uno de ustedes em que um de vocês sea fiel al Señor. seja fiel ao Senhor.
el Espíritu Santo o Espírito Santo va a utilizar el testimonio del fiel vai utilizar o testemunho do fiel para tocar para tocar el corazón o carnal coração carnal de los infieles dos infiéis y mostrarles e mostrar-lhes otra vez la sangre de Jesús de novo o sangue de y Jesus el amor del Calvario. e o amor do Calvário. Hay esperanza, Há esperança, pero recuerden que la unión lembrem que a união de hombre y mujer de homem e mulher no puede ser directa. não pode ser direta. Hermanos, Irmãos, no hay relaciones directas entre los seres humanos. não há relacionamentos diretos entre os seres humanos. Toda relación directa entre seres humanos Todo relacionamento direto entre os seres humanos termina en divorcio y anarquía. acaba em divórcio e anarquia. La primera unión A primeira união es tú con el Creador. é você com o Criador. ¿Ok? En salvación, Em salvação, el apóstol Pablo da un secreto en Timoteo. o apóstolo Paulo dá um segredo em Timóteo, Y ustedes lo han leído. e vocês têm lido. Vamos a leerlo brevemente. Vamos ler rapidamente. Abran sus Biblias en la carta a Timoteo. Abram suas Bíblias na carta a Timóteo. Y aquí vamos a encontrar en el capítulo 2 No capítulo 2, y el versículo 5, no versículo 5, vamos a encontrar lo siguiente. 1 Timóteo. Primera de Timoteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Escuchen este secreto. Escutem este segredo. Este es el secreto del misterio de una relación de victoria. Esse é o segredo de um relacionamento de vitória. Porque hay un Dios. 1 Timóteo, capítulo 2, Versículo 5. versículo 5. Porque hay un Dios, Porque há um só Deus asimismo un mediador e um só mediador entre Dios entre y los Deus hombres, e os homens, Jesucristo hombre. Jesus Cristo, homem. A ver, usemos la imaginación. Usemos imaginação. Pensemos. Hay un Dios, Há um só Deus. ¿ok? Y el verdadero Dios E o verdadeiro Deus tiene un mediador. tem um mediador. Y el mediador E o mediador está colocado está colocado entre él entre ele y tú. e você. La mujer fiel, A mulher fiel, que el esposo la ha abandonado, que o esposo abandonou, que el esposo es infiel, ou que o esposo é infiel, tiene un mediador. tem um mediador. Tú tienes un mediador. Você tem um mediador. Es Jesucristo. É Jesus Cristo. Y él debe de estar, E ele deve de estar, o él está, ou ele está, entre ti entre você, como mujer fiel como mulher fiel, y el Padre eterno. e o Pai eterno. Y él está entre E ele está entre ti você y el esposo infiel. e o esposo infiel. La parte infiel. A parte Él infiel. está ahí. Ele está ali. ¿Ok? El mediador O mediador es intercesor. é intercessor. Este mediador Esse mediador es abogado. é advogado. Y tú tienes el privilegio E você tem o privilégio de entregarle todo el mediador. de entregar tudo para o mediador, ao mediador. Tu pleito, Seu tu pleito, problema, seu problema, tu situación, sua situação, la maneja el mediador. a maneja o No mediador. la manejas tú. Não a maneja você. Si nosotros manejamos solo el problema Se nós lidamos sozinhos com o problema nos va a destruir. o problema vai nos destruir. Porque el plan satánico Porque o plano satânico es que tú no busques al mediador, é que você não busque ao que mediador, tú no busques el que abogado, você não busque o advogado, sino que tu yo mas que o seu eu confronte el yo del infiel. confronte ao eu do infiel. Y cuando el yo E quando o eu confronte el yo del infiel, confronte ao eu do infiel, los dos se destruyen. os dois se destroem. La relación matrimonial O relacionamento matrimonial tiene un abogado tem um advogado y fue colocado por el Padre Eterno. e foi colocado pelo Pai Eterno. Así que, apreciada hermana, Então, prezada irmã, tú no estás sola. você não está sozinha. Apreciado hermano fiel, Prezado irmão tú fiel, no estás solo. você não está sozinho. Hay un Dios Há um Deus y te tiene un mediador. e tem um mediador para você. Pregunto, Pergunto, ¿has experimentado tú el mediador? tem experimentado você esse mediador? Ese mediador Esse mediador recibe recebe
todo lo que el infiel te hace a ti, tudo que o infiel faz a você, para que tú no lo recibas. para que você não o receba. ¿Ok? Es muy importante este versículo en salvación, É muito importante esse versículo em salvação, porque el Padre eterno porque o Pai Eterno no me puede mirar a mí não pode olhar para mim directamente. diretamente. El Padre eterno O Pai Eterno me mira a mí olha para mim a través del Cordero, através do Cordeiro, a través del mediador, através do mediador, a través de Jesús que es el abogado. através de Jesus que é o advogado. De tal manera De tal maneira que los pecados míos que os meus pecados, As faltas as minhas minhas faltas, caen sobre Jesús. caem sobre Jesus. Y el Padre E eterno o Pai Eterno, lo que o recibe que es recebe é el perdón de Jesús o perdão de Jesus, que ha hecho sobre mí. que tem feito sobre mim. Así salva el Señor. Assim salva o Senhor. Y eso es lo que tú debes de estar E pendiente. isso que você deve de saber. En la esperanza Na esperança y en el trato e no trato y en la relación e na relação con tu esposo infiel, com seu esposo con tu infiel, esposa ou sua infiel, esposa o infiel, con tus hijos ou infieles. seus filhos infiéis. Las faltas de ellos, As faltas deles, los insultos de ellos, os insultos deles, el adulterio de ellos, o adultério la deles, iniquidad de a ellos, iniquidade deles, cae sobre el Cordero. recai sobre o Cordeiro. El Cordero se interpone O Cordeiro se interpõe para que tú no tengas heridas, para que você não tenha feridas, para que tú no seas para que afectado. você não seja afetado. Esa es la obra del Cordero. Essa é a obra do Cordeiro. Tú no estás solo. Você não está sozinho. El fiel O fiel está unido a Jesús. está unido a Jesus. Y el que está unido a E Jesús quem está unido a Jesus no recibe las faltas del infiel. não recebe as faltas do infiel. Las recibe el Cordero. As recebe o Cordeiro. Esa es la seguridad que tenemos Essa é a segurança que en temos este plan de redención. nesse plano de redenção. Hay esperanza para ti, mi querido hermano. Há esperança para ti, meu querido irmão. El Cordero de Dios. O Cordeiro de Deus. Mira al Cordero de Dios. Olha para o Cordeiro que de quita los Deus, pecados del mundo. que tira os pecados Mira do al mundo. Calvario. Olha para o Ahí Calvário. está la fortaleza de tu Ali vida. está a fortaleza da tua vida. Él es tu esposo. Ele é o teu esposo. Él es tu socorro. Ele é o teu Él auxílio. es la puerta. Ele é a porta. Él es el pan. Ele é o pão. Él es el abogado. Ele é o advogado. Él es el Cordero. Ele é o Cordeiro Quita los pecados. que tira os pecados vida. da tua vida. Corre a Él. Corre para Ele. Búscalo a Él. Busca Ele. Y vas a encontrar Irás encontrar la paz para tu vida. a paz para a tua Y vas vida. a recibir el poder E receberás o poder para tocar las fibras para tocar as fibras del infiel, do infiel, del carnal, do carnal, de tal manera de tal maneira que tu conducta, que a tua conduta, tu carácter, o teu caráter, tu amor, o teu amor, escondido en Cristo, escondido em Cristo, va a sorprender irá surpreender, y va a provocar arrepentimiento irá provocar o arrependimento en la parte del infiel. na parte do infiel. Así trabaja Dios Assim trabalha en Deus redención. em redenção. Hay esperanza para tu Há familia. esperança para a tua família.